Fala galera, bem-vindo mais uma vez ao canal Eletricamente. Agora a gente vai abordar aqui um tema que é importante na área da elétrica, que é o comportamento de circuitos elétricos de segunda ordem. A gente vai ver aqui 4 tipos de comportamento: superamortecido, criticamente, subamortecido e marginalmente estável. Então a gente pode ver aqui que o superamortecido, ele tem, deixa eu botar aqui uma caneta. O superamortecido tem uma relação aqui de alfa e ômega. Quem é alfa? É responsável, o alfa aqui, é responsável pelo decaimento, né, do meu sinal aqui de amortecimento. Ele é responsável por amortecer o meu sinal. Se eu não tenho o alfa, eu não tenho amortecimento. Quem é meu ômega? O meu ômega é minha frequência de ressonância. Uma outra forma de achar aqui se ele é superamortecido é conhecendo o zeta. O zeta aqui diz o seguinte: se ele for maior que 1, eu também tenho um circuito superamortecido. Mas no final da videoaula eu vou explicar o que é esse cara aqui. Por enquanto a gente vai focar no alfa e no ômega. Repare que no superamortecido ele tem um gráfico aqui exponencial. Aqui no criticamente amortecido, o alfa é igual ao ômega. Então ele também tem aqui um gráfico exponencial. Só que a diferença é o seguinte: o criticamente amortecido, ele atinge mais rápido o topo e se estabiliza. Já o superamortecido, ele vai subindo, ele demora um pouco mais e depois ele chega no topo e se estabiliza. O subamortecido, quando que ele acontece? Quando o alfa é menor do que o ômega. Esse sinal aqui, ele vai no pico e fica reduzindo até amortecer. Quando que ele acontece? Quando você está fazendo o cálculo da Bhaskara, você vai lá e acha uma raiz quadrada negativa. Normalmente todo mundo paga o cálculo ali, só que existe uma continuidade que é os números complexos. Então quando você achar uma raiz quadrada negativa na fórmula de Bhaskara, quer dizer que você tem um circuito subamortecido. E aqui no marginalmente estável ou sem amortecimento, o meu alfa é igual a zero, ou seja, eu só tenho frequência de ressonância, só tenho ômega, mas não tenho alfa. O alfa é responsável por amortecer o meu sinal. Então repare que aqui no circuito aqui, na onda, ela não amortece, ela fica oscilando continuamente. Agora a gente vai ver aqui o cálculo do alfa e do ômega no circuito sério e no circuito paralelo RLC. O meu alfa aqui, ele é R dividido por 2L no circuito sério. E o meu ômega, ele é 1 dividido por raiz quadrada de LC. Já que no meu circuito paralelo, o meu alfa ele é diferente. Ele é 1 dividido por 2 vezes RC e o meu ômega é igual. Então o ômega ele é 1 dividido por raiz de LC, tanto no sério quanto no paralelo. Somente o alfa é quem muda. Equação do comportamento do circuito de segunda ordem. Como é que funciona isso? Dos meus 4 comportamentos, cada um deles expressa uma equação. O meu superamortecido, que é quando o meu alfa é maior do que o ômega, ele dá a seguinte equação: o A, que é minha constante, multiplicado por E elevado a menos x1 vezes t, mais B vezes o E elevado a menos x2 vezes t. Quem é o x1 e quem é o x2? Quando você faz a Bhaskara, você acha dois valores. Então o x1 e o x2 aqui no superamortecido. Já que no criticamente amortecido, onde o meu alfa é igual ao meu ômega, eu também acho o x aqui, eu acho o x, só que aqui os meus x são iguais. Então se você achou o valor x1 é 2, o x2 também vai ser 2. Então aqui no meu criticamente amortecido, a diferença é que o x é igual e tem essa multiplicação aqui por esse t. No subamortecido, que é quando eu encontro uma raiz negativa, quando eu encontro números complexos, onde o meu alfa é menor que o meu ômega, eu vou encontrar o meu E, que é minha exponencial, elevado a menos alfa vezes t, multiplicado por A vezes C, multiplicado o A vezes o seno, de ômega d vezes t. Quem é esse ômega d vezes t? É meu próprio ômega, mais B vezes o cosseno de ômega d vezes t. Já que no marginalmente estável, onde eu não tenho amortecimento, meu alfa é igual a zero, ele não tem também exponencial. Então repare que sempre onde tem exponencial, tem amortecimento. Aqui nessa expressão não tem exponencial. Então aqui é 1 menos cosseno de ômega d vezes t. Então é puramente cossenoidal. Não tem amortecimento. Agora, o que significa o termo segunda ordem?
botei aqui 6 circuitos para ilustrar, para mostrar para vocês o que é a segunda ordem e o que não é segunda ordem. A segunda ordem é quando você tem dois elementos que armazenam energia, seja em campo magnético, seja em campo elétrico. Então você pode ter dois capacitores, ou você pode ter dois indutores, ou você pode ter um de cada. Nesse primeiro caso aqui, o primeiro circuito, eu tenho um capacitor e tenho um indutor. O indutor armazena em campo magnético e o capacitor armazena tensão. Então eu tenho dois elementos. Então isso aqui é de segunda ordem. No meu circuito 2, eu tenho aqui ó, L1 e tenho aqui L2. Pensa comigo, é possível associar os meus indutores para que eles se tornem apenas um indutor equivalente? Aqui é um circuito que é misto, não tem como botar nem em série nem em paralelo. Então eu tenho dois elementos que armazenam energia. Então aqui é de segunda ordem. No circuito 3, eu tenho aqui o L1 e tenho o L2. A corrente que passa em L1 é a mesma que passa em L2, então é um circuito sério. Então eu consigo, mesmo com esse resistor aqui no meio, associar o L1 e o L2. Então esse circuito aqui não é de segunda ordem. No meu circuito 4, eu tenho aqui o C1 e o C2, eles estão em série, logo vai ser o produto pela soma, vai se tornar um elemento só, e aqui eu tenho meu indutor, que é o meu segundo elemento. Então isso aqui é de segunda ordem. No meu circuito 5, eu tenho dois capacitores aqui em paralelo, então eles vão se somar, vão se tornar um elemento. Então isso aqui não é segunda ordem. Já no meu circuito 6, eu tenho aqui ó, um capacitor, um indutor e tenho aqui meu capacitor C2. Pode reparar que não é possível associar meu C1 com meu C2, nem em série nem em paralelo. Então agora eu tenho três elementos que armazena. Ele é segunda ordem? Não, ele é de terceira ordem, certo? Então é assim que a gente identifica um circuito de segunda ordem, se ele pode se associar ou se ele não pode se associar. Agora vamos para a Bhaskara, que é o que nos interessa. Temos aqui ó, no circuito série, a fórmula da Bhaskara é essa. Ó. X é igual a menos alfa, mais ou menos raiz quadrada de alfa ao quadrado, menos ômega ao quadrado. Quando você resolver aqui ó, o alfa ao quadrado menos ômega ao quadrado, você vai achar o ômega. Então, quando você resolve essa raiz, você vai dizer se o alfa é maior ou não, menor do que o ômega. Então, como é que fica essa expressão? Ó? X é igual a menos alfa. Quem é alfa? Em circuito série, R dividido por 2L. Mais ou menos, que é da fórmula, raiz quadrada de alfa ao quadrado. Quem é alfa? R dividido por 2L ao quadrado. Menos ômega ao quadrado. Quem é ômega? 1 dividido pela raiz de LC. Tudo isso ao quadrado dentro da raiz. Então é assim que a gente faz. No circuito paralelo, o meu x é igual a quê? Menos alfa, já que o alfa é esse aqui. No circuito paralelo, vai ser o quê? 1 dividido por 2RC. Mais ou menos da fórmula raiz quadrada de alfa ao quadrado, que é 1 dividido por 2RC. Tudo isso ao quadrado, menos o meu ômega ao quadrado, que é 1 dividido pela raiz de LC, tudo isso ao quadrado, dentro de uma raiz. Então é assim que a gente faz o Bhaskara sério paralelo. Agora a gente tem aqui um circuito. Ó, qual é o comportamento do circuito abaixo? A gente vai ter que saber qual é o comportamento, saber se ele é subamortecido, super, criticamente ou marginalmente estável. E depois dar a expressão desse comportamento, como eu mostrei lá anteriormente. Então vamos lá. Ó, quando essa chave ela está no 1, eu tenho a minha tensão de saída, fica sendo aqui, a minha expressão tensão forçada mais a minha tensão natural. Quem é esse meu VF aqui? É o 5 volts da fonte. Então toda vez que tiver 5 volts ali, é contínuo, não é alternado. 5 volts, ele fica sendo a minha tensão forçada. Se for uma fonte de corrente, vai ser o IF, que é a minha corrente forçada, vai ser a corrente da fonte. O meu VN é a minha expressão do meu comportamento desse circuito que eu ainda vou descobrir. Então vamos lá. Eu tenho que saber quem é alfa. A alfa é igual a R dividido por 2L, porque é um circuito sério. Vai ser igual a 20 dividido por 2 vezes 2,5, que vai ser igual a 4. Agora eu vou ter que achar o meu ômega. Meu ômega é igual a 1 dividido pela raiz quadrada de L, que é 2,5, vezes
o meu C que é 140 microfarad. Tudo isso dentro da raiz. Isso aqui vai dar aproximadamente 53. Então você já pode ver aqui que o meu alfa é menor que o meu ômega. Menor que o meu ômega. Se meu alfa é menor que o meu ômega, ele é um circuito subamortecido, certo? E qual a expressão do meu circuito subamortecido? Então temos aqui, ó, o meu Vn, vou botar melhor, o meu Vt, ele é igual à minha tensão forçada, que é meu 5 volts, mais agora o meu Vn, que é a minha expressão do subamortecido. Quem é o meu Vn? Já que é subamortecido, eu tenho que um E elevado a menos alfa, né? Quem é alfa? É o 4. Então, menos 4T multiplicado por A, ó, A vezes o seno de ômega dt. Quem é o ômega? É o meu próprio ômega. Então, fica de 53 vezes T. Mais o B, botar para cá, mais o B vezes o cosseno de ômega dt, que é 53. T. Fechou aqui. Então, essa aqui fica sendo a minha expressão. Ainda não terminei, porque eu tenho que mostrar para vocês como é que eu acho essa constante A e como é que eu acho essa constante B. Então, eu botei aqui, ó, meu circuito já está aqui, repeti ele aqui, e essa aqui é a minha expressão que a gente já tinha achado, né? Só que aqui faltou o seguinte, aqui a minha tensão, né, é igual a 5 mais toda essa expressão aqui, certo? Como está aqui atrás. Tem um 5 aqui antes. Então, como é que a gente vai ter que achar? Entenda, eu vou achar uma letra de cada vez, ó. O meu circuito, quando eu ligado, o meu capacitor está descarregado. Se ele está descarregado no tempo t0, eu vou considerar o meu t0. Ó, t, né, 0 mais, é igual a 0. Então, eu tenho que pegar toda essa expressão aqui e botar meu t igual a 0. Então, como é que vai ficar? Ó, meu V de t é igual a 5 mais o meu E elevado a menos 4t, o meu t é 0, né? Então, é 0, multiplicado pelo A vezes o seno de 53t, que é 53 vezes 0, certo? Tudo isso aqui. Mais o meu B, cosseno de 53 vezes 0. Isso porque meu capacitor inicialmente está descarregado. Então, como é que vai ficar? Ó, Vt é igual a 5 mais menos 4 vezes 0 é 0. E elevado a 0 vai ser igual a 1, multiplicado por essa expressão aqui, ó, A vezes. Quanto que é o seno de 53 vezes 0? Ou seja, seno de 0 é igual a 0, certo? Mais o meu B vezes o meu cosseno de 0. Cosseno de 0, todo mundo sabe que é 1. Então, a minha expressão vai ficar o seguinte. V de t é igual a 5 mais o B, certo? 5 mais o B. Então, como é que a gente acha o B? Joga ele para o outro lado e o meu VT, deixa eu botar aqui, como é que vai ficar? Ó? O meu B vai ficar igual a menos 5. Então, aqui eu já achei o meu B. Agora eu tenho que achar o A. O A, como é que eu acho o A? Deixa eu botar aqui a caneta. Eu vou ter essa expressão aqui, ó. WD vezes A. Isso aqui é para subamortecido. É igual a WD vezes B menos meu V 0 dividido por RC menos o meu I0 dividido por C. Quem é cada um? Olha só. O meu ômega D, a gente sabe que é
53 vezes A é igual a 53 vezes... Quanto que é o B? A gente achou, ele é menos 5. Menos 5, tá aqui. Menos, quem é o meu V0? No instante zero é a minha tensão forçada, que é o meu próprio 5 volts. Dividido por 20, que é o meu R, vezes 140 micro, que é o meu C. Menos o meu I0. Quem é meu I0? No instante zero, já que meu capacitor está descarregado, meu indutor funciona como um curto, eu tenho somente um resistor lá, para opor essa corrente. Então, eu tenho o quê? 5 volts da minha entrada e minha única resistência que é 20. Então, meu I0 ele vai dar igual a 250 miliamperes. Então, esse aqui é o meu I0. Porque inicialmente, ou seja, no tempo zero, meu capacitor está descarregado e meu indutor funciona como um curto. Então, meu I0 é igual a 250 mil. Então, vou botar aqui 0,25 dividido por 140 microfarad. Agora a gente tem que resolver esta equação. O que a gente vai ter que fazer? Pegar o A. Primeiro vamos resolver aqui, 53 vezes A é igual a 53 vezes 5. Quanto que é 53 vezes 5? Vai dar menos 265 menos. Agora tem que fazer o 5 dividido, né, por 20 vezes 140 micro. Que vai dar um total de... Vou fazer aqui na calculadora. Vai dar um total de 1.785,7 menos 0,25 dividido por 140. Então, 0,25 dividido por 0,140 vai dar um total de 1.785,7. Como é que vai ficar essa expressão? Esse aqui menos esse vai se somar, né? Tá tudo menos. Então, isso aí vezes 2 vai dar menos 265 aqui, menos 3.571,4. Esse aqui é 53A, né? Essa soma aqui, né, de negativo vai dar 53A, que é igual a mais, deixa eu ver, 265, vai dar 3.836,4, né, negativo. E agora a gente vai ter que achar o A, só dividir. Então o A vai ser igual a menos 3.836,4 dividido por 53. Isso aqui vai dar um total de 3.000, deixa eu fazer de novo aqui, 3836.4 dividido por 53, vai dar 72. Então, meu A fica sendo 72. Então, como é que vai ficar a minha expressão? Deixa eu botar aqui de outra cor. Então, ó, a minha expressão vai ser igual a 5 mais E elevado a menos 4T multiplicado pelo meu A, que é 72, vezes o seno de 53 vezes T, mais o B, que é menos 5, né? Então, vou apagar aqui e vou botar menos. Menos 5 vezes o cosseno de 53 vezes T. Então, é isso aí, galera. Essa aqui é a minha expressão final, né? Meu subamortecido. Agora, eu vou mostrar para vocês um circuito funcionando dessa forma. Deixa eu botar aqui e ver o circuito. Então, repare que eu tenho aqui, ó, meu resistor de 20, meu indutor, e tem aqui meu capacitor de 140 micro. Eu vou apertar o play aqui e vocês vão ver funcionar. Olha só. Subamortecido. Ele deu os picos e está se estabilizando. Então é isso aí que funciona. Se eu ligar aqui de novo a chave, ele vai dar subamortecido. Então é isso aí, galera. Valeu! Agora eu vou explicar para vocês o que é aquele tal de zeta, né? Meu zeta, que é esse símbolo aqui. Eu fiquei para explicar para vocês e vou mostrar aqui agora. Vamos lá.
Essa aqui, ó, é minha função de transferência no domínio da frequência. Esse aqui é o modelo. Tu vê que minha função de transferência é igual ao quê? Wn ao quadrado dividido por s ao quadrado mais 2 vezes zeta vezes wn mais wn ao quadrado. E aqui, na minha direita, eu tenho uma função de transferência já pronta. Como é que eu acho esse zeta? Pense comigo. Quem está aqui, ó, wn ao quadrado. Aqui em cima é o 100. Então, o meu wn ao quadrado é igual a 100. Certo? Então, o meu wn é igual a quê? Raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Certo? Então, meu wn é 10. O meu wn ao quadrado é 100. Repare que aqui, ó, eu tenho um s ao quadrado e aqui eu também tenho um s ao quadrado. Aqui no meio eu tenho 2 zeta wn e aqui no meio eu tenho 42s. Então, no mesmo lugar onde está 42s, eu tenho aqui esse 2 zeta wn. Então, o 2 vezes o zeta vezes o wn é igual ao 42, certo? Que é o que está ali, 42. Então, você vê que é fácil agora achar o zeta. Tem o 2 vezes zeta vezes, quem é wn, a gente achou, é o 10, que é igual a 42. Você vai lá e pega o seguinte, isola ele, vai ser igual a 42 dividido por 20, certo? Então, isso aqui vai dar um total de 2,2. 2,2 fica sendo a minha... 2,2 não, deixa eu botar aqui melhor. 40 vai dar 2, aproximadamente 2, certo? Aproximadamente 2. Então, meu zeta, ele fica sendo achado assim. Você tem o modelo de uma função de transferência e você tem que identificar onde está o zeta. E aqui eu tenho 42s que está na mesma posição. Então, você iguala um com o outro e você vai conseguir achar o meu zeta. Se ele for maior do que 1, ele é super amortecido. Se ele for igual a 1, ele vai ser crítico. Se ele for menor que 1, ele vai ser sub. E se ele for igual a 0, ele vai ser marginalmente estável. Nesse caso aqui, é um exemplo, né? Ele deu 2. Se ele deu 2, ele é super amortecido. Então é isso aí, galera. Valeu!